E a gente volta agora a falar sobre o apagão cibernético que prejudicou serviços em todo o mundo. Aqui no Brasil, empresas aéreas, bancos e hospitais foram impactados pelo problema tecnológico. E quem traz os detalhes agora é o repórter Antônio Trindade. Oi, Antônio, muito boa noite para você. Boa noite, Lara, Yara e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Olha, por aqui, esse apagão cibernético não foi o registrado em outros países, mas houve sim impactos, como vocês falaram. No setor aéreo, a mais afetada foi a companhia aérea Gol, principalmente pela manhã. A empresa chegou a emitir um comunicado orientando os passageiros a chegarem mais cedo aos aeroportos para fazer o check-in. Vários voos da companhia saíram com atrasos em terminais como Viracopos, em Campinas, Santos Dumont, no Rio e no aeroporto daqui de Brasília. O setor bancário também foi afetado pela falha global. Correntistas do Bradesco tiveram problemas para acessar o aplicativo do banco. A empresa informou que o app voltou a funcionar durante a tarde. A Febraban, Federação Brasileira de Bancos, disse que a maioria das instituições financeiras conseguiu resolver os problemas, restabelecer os serviços ainda pela manhã. Os sistemas do Banco Central não foram afetados. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, monitora os prejuízos que tanto os passageiros como os correntistas de banco tiveram por conta do apagão. Em São Paulo, os hospitais também foram afetados. O Sírio-Libanês teve que suspender temporariamente o sistema de exames laboratoriais. Já no setor público, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, chegou a emitir um alerta orientando os órgãos públicos sobre o que fazer em caso de pane. Os sistemas do Supremo Tribunal Federal apresentaram instabilidades durante a madrugada, mas tudo foi resolvido por volta ali de 7 horas da manhã. Lara e Yara. Obrigada, Antônio, pelas informações. Bom, agora a gente faz uma análise para entender um pouco mais sobre o que causou esse apagão cibernético e os impactos aqui no Brasil. E para isso nós vamos conversar agora com o Sérgio Amadeu, que foi membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e é professor e pesquisador da Universidade Federal do ABC. Professor, muito boa noite para você. Boa noite. Professor, olha, até agora, o que se sabe é que foi um erro de uma atualização em um sistema, que foi, ao que tudo indica, cometido por uma pessoa. Sistemas falham, pessoas erram, mas tem alguma coisa que é possível fazer para que a gente evite que essas falhas aconteçam novamente ou não? A gente vai precisar se adaptar, às possibilidades de que isso aconteça de novo? Então, eu queria chamar a atenção de que os sistemas tecnológicos têm falhas, isso é inegável. Mas o que esse caso chama mais atenção é o seguinte: a falha ocorreu no chamado serviço de nuvem da Microsoft. Principalmente quem usa soluções, sistemas que estão hospedados num data center e que você acessa os seus dados e os seus sistemas remotamente. Então, o sistema da Microsoft de nuvem, e em especial quem usava os sistemas 365 da Microsoft remotos, foram afetados. Então, os sistemas de nuvem, eles são bastante ágeis, muitas vezes mais baratos, mas eles trazem esse problema, e isso nos alerta que pode haver problemas muito mais graves no futuro. E se você tem os dados da sua instituição, da sua empresa, hospedados remotamente, você tem uma possibilidade de sofrer problemas como esse que aconteceu agora. É claro que isso poderia acontecer nos servidores que hospedam sistemas dentro da sua própria empresa ou do seu próprio país. Mas esse caso atual, ele mostra os graves riscos do acesso remoto a sistemas e dados. Imagine um hospital que tem toda a sua base de dados hospedado num provedor de nuvem, que muitas vezes esses dados, esses sistemas não estão nem no Brasil.
né? Então, isso traz um problema da soberania digital para nós, e isso mostra uma outra coisa. Você veja, uma falha em algumas máquinas que estão dentro do provedor de nuvem, né, dos data centers da Microsoft nos Estados Unidos, ela concentra tantos dados, tantos sistemas de várias empresas no mundo, que gerou um problema econômico global, que tanto é que a gente está chamando de apagão. Então, repare que a concentração de dados, de poder econômico, que esses oligopólios digitais adquiriram, ele é muito grande. Então, o Brasil precisa pensar isso com muito cuidado. Se, por exemplo, sistemas sensíveis, importantes, seja para governos, seja para o sistema financeiro, seja para instituições educacionais, se de fato é importante ou vantajoso ter esses dados e esses sistemas simplesmente hospedados remotamente. Verdade, né? Professor, desculpa Sim. te interromper, mas o senhor citou aí que esse problema pode se agravar, está falando também da concentração de dados. A gente pode dizer, então, que uma forma de solucionar isso seria, por exemplo, o uso de software livre, outros tipos de sistema aí de proteção? Olha, sem dúvida nenhuma, as máquinas que, inclusive, rodam na nuvem da Microsoft, que eram Linux, elas não foram afetadas. Nós também não tivemos máquinas afetadas, por exemplo, na Amazon Web Server. A gente não tem notícia disso. Mas não foram só máquinas Linux, foram máquinas também da Microsoft. Isso mostra que o problema foi de um uso específico de um sistema de segurança na nuvem da Microsoft. Então, eu sei que tem várias cidades que têm computadores nas escolas que usam o sistema 365 da Microsoft, sistema operacional em nuvem, e os arquivos em nuvem, né? Então, se eles estivessem usando arquivos em nuvem ou nas suas próprias máquinas em Linux, isso não teria ocorrido. Isso é verdade. Mas existe todo um trabalho de marketing dessas grandes empresas como a Microsoft, de falar que os sistemas são infalíveis, que eles são os melhores do mundo, e de fato não são. Todo Verdade, sistema né, professor? tecnológico tem falhas, né? Verdade. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, tenha precauções. Sem dúvida, o sistema de código aberto ele pode ser auditado, ele pode ser superior, e resta dizer que essas grandes empresas, principalmente o Google, as empresas do grupo Meta também, do grupo Alphabet, elas se tornaram gigantes usando softwares livres. Mas nesse caso, isso, professor. Desculpa, professor. Ficou bem claro, né, que esses sistemas têm falhas, nenhum é infalível mesmo, e que a segurança aí é instável mesmo, né? Professor, infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui, né? Mas foi uma honra recebê-lo aqui no Repórter Brasil hoje. E depois a gente, quem sabe, consegue ainda, né, avançar mais nesse assunto. É um tema muito difícil ainda para as pessoas entenderem, né? Mas a gente vai tentar voltar nesse assunto aqui. Obrigado pela sua participação, professor. Muito boa noite, professor.